Olá, meus alunos. Nossa aula hoje é de Ciências, capítulo 1 do módulo 3, página 2. Nós vamos falar sobre os micro-organismos, certo? Nesse capítulo serão apresentados diversos tipos de micro-organismos, enquanto alguns deles são inofensivos, há alguns também que são responsáveis por provocar doenças graves para o ser humano. E aí nós vamos abordar esse conteúdo, entendendo quais são esses inofensivos que não fazem mal nenhum e quais são esses que são responsáveis por trazer alguns probleminhas aí para os seres humanos. Vamos entender que, em primeiro lugar, a diversidade de seres vivos em nosso planeta é muito grande, ou seja, a gente tem, existem vários tipos de seres vivos em nosso planeta. A diversidade é uma variedade de seres vivos. E, incluindo nesses seres vivos, nós temos aí, gente, os micro-organismos. O próprio nome já fala. Micros são pequenos organismos que a gente não consegue ver a olho nu. A gente não consegue ver sem a ajuda de, por exemplo, um telescópio, que é um aparelho que a gente usa. A gente não consegue ver esses micro-organismos, eles existem, eles estão aí, mas a gente não consegue ver eles sem o auxílio de um microscópio. O micro-organismo, ele pode ser encontrado no mais variado ambiente, ou seja, em qualquer ambiente a gente pode encontrar esse micro-organismo, no ar, na água, no solo e também no interior do corpo de alguns seres vivos. Inclusive no nosso corpo, no corpo do ser humano, tornando-se conhecido graças ao desenvolvimento desse microscópio, que é um instrumento, como eu já falei, que possui lentes, que vai possibilitar a ampliação da imagem, vai fazer com que aquele micro-organismo ele se torne visível, ampliando a sua imagem. Aí nós temos vários tipos de micro-organismos que a gente vai estudar, cada um detalhadamente, para que a gente entenda qual é a diferença entre um e outro e não os confunda. A gente tem aí as algas, as algas marinhas, que são seres vivos que vivem aonde? Na água. É um local úmido, de maneira semelhante às plantas, elas são capazes de fazer a fotossíntese, aquele processo que as plantas fazem. E a alga, ela também consegue fazer. Algumas algas, elas são microscópicas, elas não conseguem ser vistas a olho nu, precisa do microscópio para poder enxergar. Lá existe uma diferença, a gente tem dois tipos, Elas podem ser unicelulares ou multicelulares. As unicelulares, elas são formadas apenas por uma célula. Já as multicelulares são constituídos por várias células, então existe uma diferença entre uma e outra. A gente tem também como tipo de micro-organismo as bactérias. As bactérias, elas são organismos os organismos mais antigos da Terra, então elas estão presentes aqui há muitos e muitos e muitos anos. São seres vivos microscópicos e unicelulares, só tem uma única célula. A gente tem uma imagem aí de uma das bactérias na página 5, observem. E existe em grande quantidade, a gente pode encontrar essas bactérias no ar, na água, no solo. Ela também pode viver dentro de outros seres vivos. Algumas delas causam doença, mas outras são benéficas, que auxiliam um processo importante para a digestão e absorção de nutrientes. Nós temos também os protozoários, que são em sua maioria seres microscópicos, a gente só consegue ver usando o auxílio de microscópio. São unicelulares, possuem apenas uma célula, se alimentam de matéria orgânica e de outros seres vivos, vivem em ambientes aquáticos e úmidos, os protozoários, e podem ter vida livre ou viver parasitando no corpo de outros organismos, precisa de auxílio de outro organismo para viver, Temos também os fungos, a gente tem uma imagem aí, Vivem nos mais diversos ambientes, são encontrados no solo, sobre rochas, em tronco de árvore, se desenvolvem principalmente em ambientes onde há calor e umidade. Alguns fungos tem exemplo aí de cogumelos, são multicelulares. Os fungos, diferentes das bactérias, eles têm várias células, Eles são multicelulares. E por final a gente tem os vírus. Os vírus são microscópicos, a gente só consegue ver com o auxílio de um microscópio.
muito simples e podem ter diferentes formatos, estruturas, eles dependem de outros seres vivos para sobreviver e geralmente são causadores de doenças. A gente tem ouvido muito falar sobre eles, né? O vírus. O coronavírus é um tipo de vírus. Ele precisa de um outro, de um corpo, né, para sobreviver, que geralmente é o corpo de quem? Dos seres vivos, seres humanos, e aí causa muitas doenças. Os vírus, eles são bem, causam um probleminha, né, gente? Aí, qual é a importância dos micro-organismos? Será que no nosso planeta esses micro-organismos tão pequenininhos são importantes? E como eles são importantes, né? Eles podem causar doença, como a Pro já falou, a outros seres vivos, mas a maioria deles, gente, é inofensivo, não causa nenhum problema. E eles são importantes para a manutenção e o equilíbrio do nosso ambiente. Bactérias vivem no interior do intestino de outros seres humanos e podem produzir vitaminas, certo? E dificultam a proliferação de outros micro-organismos que são causadores de doenças. Então a gente precisa sim, né, desses micro-organismos. No solo existem bactérias que ajudam as plantas a absorver os nutrientes para o seu desenvolvimento. Aí vem falando um pouquinho também na página 8 sobre a saúde e os alimentos. Muito microscópico, têm vida parasitária e causam doenças do ser humano. Na maioria das vezes, essas doenças estão relacionadas às más condições de higiene, de moradia. Então, se a gente tem na nossa casa uma higienização que é adequada, a gente não precisa estar se preocupando tanto. Porém, as bactérias, elas gostam muito de viver nos alimentos, em lugares úmidos, né, de pia, em banheiros. Então, a gente precisa estar fazendo a higienização certinho aí da nossa casa para poder estar evitando, para não causar as doenças. A presença de certas bactérias em alimento mal conservado ou preparado sem condições de higiene pode levar a graves intoxicações alimentares, como a salmonelose, que é causada pela bactéria da salmonela, né? Que ela se instala em alguns alimentos que não cozinham direito, ou que fica exposto há muito tempo no calor, e aí vai causar infecção intestinal. Isso aí sim vai causar as doenças. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas bactérias. Na página 9 vem falando sobre o ambiente. As algas novamente fala, né, que são encontradas em abundância em oceanos e rios. A gente sabe que as algas, elas fazem esse processo de fotossíntese e elas são responsáveis pela grande quantidade de oxigênio puro, né, que a gente tem no nosso planeta. É por isso que a gente precisa ter também muito cuidado com essa conservação da vida marinha, questão de poluição. E aí vem falando que o oxigênio e o gás usado na respiração de plantas e animais é essencial para a sobrevivência na maioria dos seres vivos da Terra. Isso aí a gente já sabe. Em alguns casos, as algas podem provocar problemas ambientais e a morte de muitos animais. É um fenômeno conhecido como maré vermelha, que acontece quando elas se multiplicam rapidamente e liberam toxinas na água, afetando peixes, moluscos. O consumo de peixe e moluscos na região onde ocorreu esse fenômeno, ele precisa ser evitado. Aí fala que os protozoários de vida livre fazem parte da cadeia alimentar, que a gente estudou, né, no módulo anterior, cadeia alimentar, servindo de alimento para outros organismos. Em alguns casos são usados como indicadores de qualidade da água. Então olha aí a importância. Se a gente não tiver aí essa cadeia alimentar dos protozoários, a gente vai criar, né, uma grande quantidade de algas e isso aí vai causar um problema aí na vida marinha. Então todos os seres que a gente encontra no nosso planeta são importantes um para o outro, estão ligados, né? Existe uma relação no ambiente aí, que um depende do outro. E aí, finaliza dizendo que esses organismos informam se o ambiente aquático está poluído ou não. Durante a maré vermelha, a cor da água ela pode ficar alterada e apresentar tons avermelhados. Olha aí, tem uma imagem aí embaixo. Bem, a gente finaliza aí a nossa explicação na página 9, certo? Observem que aí na outra página, 10 e 11, tem uma experiência bem legal, se vocês quiserem falando sobre a decomposição. Tem até o exemplo aí de um bolor, né? Que ele se instala no pão. Se a gente deixar o pão muito tempo lá guardado no armário, com o tempo, o que é que vai acontecer com aquele pão? Vai dar bolor.